Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 19. Assim nos diz a palavra santa e bendita do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós agradecemos, honramos e louvamos o Teu nome por Tua palavra que foi lida neste momento. E pedimos nesse momento também, ó Pai, pela iluminação do Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. E tendo-a compreendido, que saiamos daqui para colocá-la em prática, ó Pai. É isso que nós pedimos, assim nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. O cristianismo é uma boa mensagem, é uma boa nova. O Evangelho é uma boa nova. O cristianismo fala sobre perdão, fala sobre reconciliação, fala sobre paz com Deus, fala sobre misericórdia, sobre amor. E ainda assim, muitas pessoas o rejeitam. Além disso, além de ser bom, o cristianismo também é verdadeiro. É a própria verdade, a própria palavra de Deus transmitida aos homens. Mas, mesmo sendo verdade, as pessoas rejeitam o cristianismo, rejeitam a Cristo, rejeitam a palavra de Deus. E por que isso ocorre? Será que é por falta de evidências que as pessoas rejeitam a palavra de Deus? Rejeitam a mensagem de Deus? Ou talvez uma outra pergunta que poderíamos fazer é: qual é o problema fundamental do ser humano com relação a Deus? Qual é o problema fundamental, o problema principal do ser humano em sua relação para com Deus? E o nosso texto vai nos mostrar algumas dessas respostas, algumas respostas que a palavra de Deus tem para nós. Mas antes, precisamos entender um pouquinho mais do contexto desse texto. Os hebreus, os israelitas, haviam passado 400 anos na terra do Egito, e ali estavam como escravos, como você bem sabe, como você bem já ouviu falar. E Deus levantou um homem, Moisés, assim como também Arão, para que fosse um instrumento em suas mãos, de forma que ele os libertasse o seu povo da escravidão do Egito. Mas, antes que Deus fizesse a libertação de fato, Deus traria sobre aquela terra, Deus traria sobre aquele povo, sobre os egípcios, 10 pragas. E talvez uma pergunta que nós possamos fazer é: por quê? Qual a razão dessas pragas? Qual a razão de ser de Deus trazer 10 pragas para a terra do Egito? Deus não poderia simplesmente ter aparecido em visão ao faraó e dito: olha, liberte o meu povo, deixe-os ir. Deus poderia ter simplesmente tirado o povo dali. Deus tem todo o poder. Ele poderia ter feito da forma como ele desejava, da forma como ele quisesse. Mas há pelo menos 2 razões que a palavra de Deus nos mostra, pelas quais Deus escolheu trazer essas pragas à terra do Egito. A primeira está ali em Êxodo 9:16, diz assim: mas deveras para isso te hei mantido, ou seja, Faraó, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E a segunda razão é para trazer juízo aos deuses do Egito, como está no versículo 12 do capítulo 12, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então essas são 2 razões pelas quais Deus escolheu fazer dessa forma, dessa maneira. E Deus já havia enviado 2 pragas sobre a terra do Egito. Primeiro, a água que se transformou em sangue. Deus, utilizando de Arão e da vara de Arão,
fez com que toda a água do Egito, toda a água do Nilo, do rio, se transformasse em sangue. E a segunda praga que Deus já havia trazido é a praga das rãs. Deus fez com que houvessem muitas rãs em todos os lugares, de tal forma que toda a terra, em todo lugar, havia rãs, e isso incomodava demais o povo egípcio. E agora nós chegamos na terceira praga. É interessante notar algumas diferenças que essa terceira praga tem com as demais. Aliás, há uma estrutura clara aqui nas 10 pragas que Deus traz sobre a terra do Egito. Se você olhar, existem 3 conjuntos de 3 pragas. Se você olhar a primeira praga, a quarta praga e a sétima praga, Deus manda que Moisés vá de manhã cedo falar com o faraó e anunciar aquela praga. Quando nós olhamos a segunda, olhamos para a quinta e olhamos para a oitava praga, Deus manda Moisés ir até o palácio de faraó para que anuncie a sua praga, para que viria. E quando nós chegamos na terceira, na sexta e na nona praga, Deus não dá nenhum aviso. Faraó não é avisado de forma alguma. Não há nenhum anúncio dessa praga. Simplesmente Deus manda que a praga venha, manda que os seus servos façam algo, e Ele envia então essa praga sobre a terra do Egito. E tudo isso é estruturado para nos levar, para dar maior ênfase à 10ª praga. E por que Deus não anunciou essa terceira praga? Por que há essa diferença? E uma das razões é, quando nós olhamos para o texto, que Faraó foi rebelde e endurecido de coração para com o Senhor. Se você olhar o versículo 15, versículo imediatamente anterior ao nosso texto, diz assim: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E novamente nós veremos a mesma coisa acontecendo aqui. E o resumo do que nós vemos nos versículos 16 a 19 é que nós não devemos ter um coração endurecido diante do Senhor. A mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é: não seja duro de coração diante do Senhor. Bom, há um elemento comum, já falei de algumas diferenças entre as pragas anteriores, mas eu gostaria de falar um elemento comum. Arão é utilizado assim como a sua vara. Quando Deus chega ao seu servo, quando Deus fala com Moisés, Ele diz: vá falar com Arão e peça para que ele estenda a sua vara e toque no pó da terra, e eu farei com que todo o pó da terra se transforme em piolhos e venha sobre todo o Egito. Algo que é interessante notarmos é que, enquanto nas 2 primeiras pragas Deus tocou sobre a água, sobre o rio, nesse momento Deus começa a tocar sobre a terra. Primeiro Deus fez que a praga viesse da água, e agora Deus faz com que a praga venha sobre a terra. Por que isso? Por que essa mudança? O que isso nos informa, o que isso nos diz sobre o próprio Deus? Quando nós olhamos para essa situação, quando nós olhamos e vemos que Deus traz praga tanto sobre a água como sobre a terra, fica claro que o texto está nos mostrando que o Senhor, o Deus de Israel e o nosso Deus, Ele é soberano e rei, tanto sobre a água como também sobre toda a terra. Deus é soberano sobre todos os lugares, sobre todas as coisas. Ao contrário do que os próprios egípcios pensavam, que as divindades tinham controle simplesmente sobre alguns aspectos da criação ou da natureza. Mas Deus, o Deus que se revela aqui, Ele é o Deus soberano que tem controle sobre todas as áreas da criação, sobre toda a criação. Salmo 95, verso 5 diz assim: dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele lhe respondeu, aqui em Jonas, capítulo 1, versículo 9: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Deus está mostrando a todo aquele povo, tanto aos israelitas como também aos egípcios, que Ele é o Deus soberano sobre mar, sobre rios, sobre água e sobre terra. Mas há também um segundo elemento, uma segunda razão pela qual Deus tocou sobre a terra. E está ligado àquilo que nós falamos no começo, que era para trazer juízo sobre os deuses
dos egípcios. Há 3 aspectos em que nós vemos o juízo de Deus operando ao trazer uma praga sobre a terra. Primeiro, assim como o Nilo era adorado entre os egípcios, também o solo fértil do Egito era adorado por eles. Eles adoravam, veneravam o solo que eles tinham. E não apenas isso, eles também tinham deuses que controlavam esses solos. Eles tinham, por exemplo, pode ser aqui uma humilhação a Deus Kefri, esse Deus que tinha a sua aparência como a de um escaravelho. Talvez aqui muitos já viram os filmes retratando do Egito, e quando aparecem muitos escaravelhos, era algo extremamente comum. E é interessante que Deus usa justamente insetos para trazer essa praga sobre os egípcios. Ou talvez seja também uma humilhação ao Deus Sete, o Deus dos desertos, o Deus do pó da areia da terra. Ou por fim até mesmo a Gebe, o Deus da terra. Seja como for, Deus pega justamente aquilo que os egípcios adoravam e transforma em algo contra os próprios egípcios. Não apenas isso, mas também contra o próprio Faraó. Faraó, na terra do Egito, ele era conhecido como aquele que era responsável por manter a ordem, por manter o equilíbrio na terra do Egito. Ele que era responsável por fazer com que as estações fossem equilibradas, que houvesse verão, que houvesse inverno, que houvesse chuva, que houvesse todas as coisas em ordem e em equilíbrio. E eis aqui, tudo está caindo, tudo está se decompondo. E parece que Faraó não tem poder algum, não tem equilíbrio algum, ele não pode manter coisa alguma. Eu gosto da expressão que o pastor presbiteriano Philip Graham Reich usa, de que Deus está aqui descriando a terra do Egito. Ele está descriando, há muitas semelhanças. Assim como Deus fez o homem do pó da terra, ele pega e usa o pó da terra para trazer condenação sobre o homem que se afasta. E assim como ele faz toda a criação pela palavra do seu poder, também ele traz essa praga à terra do Egito pela palavra do seu poder. No livro dos Salmos, Salmo 105, 31 diz isso: ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Em outras palavras, resumindo aquilo que nós estamos dizendo, Deus está desafiando os fundamentos do Egito. Deus está desafiando tudo aquilo sobre o qual os egípcios colocavam a sua esperança. Aquilo que era o fundamento e o equilíbrio da vida egípcia. Eles acreditavam que Faraó tinha poder para trazer o equilíbrio para eles. Eles acreditavam que os seus deuses controlavam a terra, o mar, controlavam as estações e todas as coisas. Mas quando o Senhor vem trazendo juízo sobre a terra do Egito, tudo isso é desafiado. Isso nos levanta algumas questões importantes. A primeira delas é: qual tem sido o teu fundamento? Qual tem sido o fundamento da tua vida? No que você tem colocado a sua esperança de equilíbrio, de ordem para a sua vida? Algumas pessoas têm feito da inteligência o seu fundamento, outros da beleza, ainda outros colocam o seu fundamento no poder, ou no dinheiro, ou em pessoas, ou na sua saúde. Mas quando as situações da vida vêm e abalam os fundamentos, o que restará? Se os nossos fundamentos não estão em Cristo Jesus, se a nossa fé não está firmada em Cristo somente, então, quando o Senhor vier com o seu juízo poderoso, tudo mais irá se abalar. E a pergunta para você é: qual tem sido o seu fundamento? Como os egípcios, você tem colocado o seu fundamento em outras coisas, em outros deuses, em outros ídolos? Ou você tem colocado o seu fundamento, a sua fé, no Senhor Jesus Cristo somente? Ele é firme fundamento. Ele é um fundamento que não pode ser jamais abalado. Bom, mas então Deus mandou que Moisés dissesse a Arão que lançasse o seu cajado sobre a terra para que viessem então essa praga sobre os egípcios. Mas
o que é exatamente que veio sobre eles? Essa palavra aqui, que é traduzida como piolhos, é de difícil interpretação, difícil tradução. É uma palavra complicada, pode significar tanto mosquitos pequenos que picam, que colocam ovos, quanto pulgas, piolhos, vermes, carrapatos, ou quem sabe até mesmo todos eles. Seja como for, eram insetos que traziam extrema irritação e extremo tormento para a vida dos egípcios. Imagine, eles sentiam ali a sua pele coçando. Plínio de Alexandria, no século I, vai dizer que esse tipo de inseto ali do Egito, eles entravam pelos poros e passavam por ali pelos buracos do corpo, e trazia extrema irritação e extrema dificuldade para os egípcios. Mas mais do que isso, a vinda desses insetos, vinda desses piolhos, pulgas, carrapatos, seja como for, trazia uma dificuldade prática para a terra do Egito. Uma dificuldade prática para a vida deles. Qual é essa dificuldade prática? Os egípcios, eles eram extremamente fanáticos, extremamente orgulhosos quanto à sua pureza e à sua purificação. Eles eram pessoas extremamente preocupadas com a limpeza, com estarem limpos, e especialmente cerimonialmente limpos para os seus deuses. E em especial os sacerdotes daquela terra. Quando eles iam adorar os seus deuses, diariamente eles tomavam um banho antes de entrar na presença dos seus deuses, de fazer os seus sacrifícios. Eles tomavam um banho e eles raspavam todos os pelos do seu corpo. Isso diariamente, para que pudessem então entrar e fazer o seu culto, fazer a sua adoração a esses deuses. Porque, segundo eles não seriam aceitos diante desses deuses se eles não tivessem limpos e não tivessem purificados. Ora, diante da situação, diante da praga que Deus estava trazendo, é extremamente improvável que a religião egípcia, que o culto egípcio, que o sacerdócio e os sacrifícios diários egípcios estivessem funcionando durante esse período em que Deus colocou essa praga sobre a vida deles. E pior do que tudo, os seus deuses, que tanto prezavam pela pureza e pela purificação, nada podiam fazer com relação a eles. Eles estavam impedidos de idolatrarem, de servirem aos seus deuses. É interessante, como Calvino coloca, que Deus tem poder tão tremendo que Ele comanda todas as criaturas da terra, das maiores às mais pequenas. E Ele pode trazer grande prejuízo a nós e esmagar o nosso orgulho, mesmo com as criaturas menores deste planeta. E é justamente isso que Deus estava fazendo com os egípcios, esmagando o orgulho deles, com criaturas tão pequenas, com criaturas tão simples. Isso nos mostra, meus irmãos, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos pequenos. Mesmo criaturas tão pequenas acabam com o nosso orgulho. Muitas vezes achamos que nós somos poderosos, achamos que nós podemos fazer aquilo que quisermos, achamos que nós somos autossuficientes. E basta que Deus envie criaturas pequenininhas e todo o nosso orgulho vai para o ralo. Acho que não tem um exemplo melhor nos nossos dias, na situação de hoje, do que o próprio coronavírus. Um vírus minúsculo, um vírus que ninguém vê, nem consegue tocar, nem consegue pegar. E mesmo assim, faz tanto estrago em nossa vida, em nossa sociedade. Isso mostra o quanto nós somos pequenos, e o quanto nós somos fracos diante desse Deus tão poderoso. Mas nós já vimos os versículos 16 e 17, qual foi a praga que Deus trouxe sobre a terra do Egito. Mas diante disso, qual é a resposta que os egípcios dão àquilo que Deus estava fazendo em sua terra? Vejamos isso nos versículos 18 e 19. É interessante notar que nas pragas anteriores, os magos daquela terra, os mágicos ali, eles foram capazes de replicar aquilo que Deus havia feito. Quando Deus transformou a água em sangue,
os magos com suas mágicas, com sua magia, foram capazes de replicar aquilo que Deus havia feito. E quando Deus novamente trouxe rãs para a terra do Egito, eles também foram capazes de replicar aquilo que Deus havia feito com eles. Mas o que é mais curioso é que nesse momento, eles continuam tentando replicar as pragas que Deus estava trazendo no Egito. Nós olhamos o versículo 18 e diz o versículo 18 que eles tentaram. Essa é a parte mais irônica, não sei vocês, mas eu fico imaginando os egípcios daquela terra dizendo: não, por favor, não tentem, vocês não precisam tentar, por favor, parem com isso. Esses homens, num afã de mostrarem que Deus não estava no controle, não estava fazendo aquilo, num afã de rejeitarem a mão de Deus poderosa sobre o Egito, estão tentando trazer uma praga para si mesmos. Estão tentando fazer com que venham mais piolhos, mais insetos sobre a terra do Egito. Isso não é irônico? Meus irmãos, quando eu olho para isso, eu percebo que o pecado de fato tem um efeito emburrecedor, na falta de uma outra palavra que melhor expresse aquilo que eu estou dizendo. As pessoas tentando rejeitar a Deus e tentando mostrar que não precisam, que não dependem, que não creem de Deus, elas cada vez mais acabam trazendo prejuízo para si. Elas são capazes até mesmo de trazer mais prejuízo para si, simplesmente para não aceitar que é Deus agindo, que Deus existe, que Deus está no controle e que Deus, Ele demanda deles uma resposta de arrependimento e fé. Paulo vai falar sobre isso, talvez você não goste do meu termo de efeito emburrecedor, mas Paulo vai dizer lá em Romanos 1, 21 a 23, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não sei você, mas para mim, se alguém me dissesse que eu sou nulo em meu próprio raciocínio, basicamente eu ia entender de que essa pessoa estava me chamando de burro. E o pecado tem esse efeito. O pecado tem esse efeito porque faz com que a gente trabalhe contra nós mesmos, simplesmente por não reconhecer a Deus e por não se sujeitar a Deus. Talvez um exemplo seja o suficiente para mostrar isso, como isso acontece em nossos dias. Algumas pessoas, para não aceitarem que existe uma moral objetiva e universal, o que demandaria a existência de um legislador que não seja físico, que seja universal, eles trabalharam por uma certa uma construção social da moral, um relativismo moral, simplesmente para não aceitarem que a moral é objetiva, e que todos têm em seu coração escrito, gravado a norma da lei, e de que eles são culpáveis diante dessa norma. Eles relativizaram a moral. E o que tem acontecido no mundo? Cada vez mais o homem se destrói, cada vez mais o homem faz o mal, cada vez mais nós vemos a humanidade se perdendo e se corrompendo, o homem destruindo a si mesmo, para não reconhecer, para evitar reconhecer a realidade de Deus e as demandas desse Deus. Até mesmo um homem como Richard Dawkins, que é um grande ateísta, um dos que tem mais trabalhado pelo ateísmo, que tem mais labutado contra a fé, contra os crentes e contra a moral cristã, reconheceu recentemente numa entrevista de que a relativização da moral tem trazido grandes prejuízos para a sociedade. Esse é o efeito do pecado. Quando nós tentamos nos afastar de Deus e negar a sua existência, Ele faz com que nós trabalhemos contra nós mesmos e tragamos prejuízos sobre a nossa vida. E Deus não permitiu que eles assim prosseguissem. Deus não permitiu que eles tivessem sucesso dessa vez. Por 2 vezes, Deus permitiu que aqueles homens fossem bem-sucedidos. Eles conseguiram replicar a praga, mas dessa vez Deus não quis. Deus quis trazer à tona e revelar a insensatez desses homens. Revelar como eles eram, de fato, nulos em seus raciocínios,
como diz o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer novamente sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 9, diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo estava ali combatendo alguns homens que estavam se valendo das tradições judaicas para trazerem à igreja as suas heresias, para trazerem os seus pensamentos, as suas ideias. E ele usa, novamente da tradição judaica, Paulo usa, quando refere-se a Janes e Jambres. Na tradição judaica, esses eram os nomes dos dois irmãos, que eram esses magos que resistiram à palavra de Moisés, que resistiram a Deus. E tirando o fato, não vamos entrar na discussão dessa teoria, ou daquilo que os judeus acreditavam, mas Paulo vai mostrar que assim como eles eram insensatos quando resistiram à palavra de Deus, quando resistiram a Moisés que estava sob o comando de Deus, assim também é insensato todo aquele que hoje resiste à verdade de Deus. Ou, como ele diz, são de todos corrompidos na mente. Mas Deus não permitiu que eles avançassem, não permitiu que eles continuassem. E isso nos ensina algumas lições poderosas. Primeiro, nós podemos saber, de fato, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o diabo ele tem algum poder. Às vezes ele faz algumas coisas impressionantes, algumas coisas incríveis quando nós olhamos. Se nós olharmos, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2,9, falando sobre o homem da iniquidade que virá, e diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Contudo, nós podemos aprender com a história desses dois homens, com a história desses magos, desses sábios do Egito, que embora o diabo ele seja poderoso em certo sentido, em certa medida, ele é também extremamente limitado. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Nada além. Deus diz para ele: até aqui você vai, mas além disso, não. Embora ele tenha alguma aparência de poder, no final das contas, ele só faz aquilo que está de acordo com a vontade, com o decreto, com a soberania de Deus. Mas ele é extremamente limitado. E mais do que isso, ele é derrotado por Cristo na cruz. Derrotou e destruiu todas as obras do diabo. Portanto, ainda que o diabo se levante contra nós, ainda que ele faça chover milagres todos os dias, ainda que ele tenha alguma aparência de poder, ainda que ele tenha alguma aparência de autoridade, saiba você que ele é limitado e que Deus é de fato poderoso e de que Deus está no controle. Eles puderam fazer por 2 vezes, replicar, mas na terceira Deus disse não. E o que aconteceu quando Deus disse não? Quando Deus não permitiu que esses homens replicassem por suas artes mágicas aquilo que ele havia feito? Eles reconheceram que algo extraordinário havia acontecido na terra do Egito. Eles reconheceram que o dedo de Deus estava naquele lugar, estava naquela situação. Ou seja, eles reconheceram um poder maior. Reconheceram que ali não havia truque, não havia mágica no sentido moderno, de uma ilusão, de uma aparência. Mas reconheceram de que algo extremamente poderoso, um poder maior, estava no controle daquela situação. E apenas um paralelo aqui, essa, de certa forma, é a função dos milagres. Por isso que nós vemos em momentos específicos, Deus fazendo grandes milagres na história. No tempo de Moisés, no tempo de alguns profetas, no tempo de Cristo. A função de milagres é mostrar de que Deus está agindo naquele momento, naquela situação. E Deus usa essa situação, esses sinais, para apontar o seu povo na direção correta. Muitos hoje querem falar sobre milagres, querem milagres a todo custo acontecendo, mas eles não entendem, não percebem a função que os milagres têm, de que é para apontar para Deus. Mas eles reconhecem que o dedo de Deus estava naquela situação.
É interessante essa expressão que eles usam, o dedo de Deus. É uma expressão que não é utilizada em nenhum outro lugar a não ser na Bíblia e a não ser em escritos egípcios. Nós estamos acostumados com a Bíblia falando sobre a mão de Deus. Mas, como eles eram egípcios e tinham o costume de falar sobre o dedo de Deus, eles usam exatamente essa expressão. E o que isso significa, falar sobre o dedo de Deus? Significa que é o poder de Deus. Significa que Deus estava agindo naquela situação. Em outros lugares, as Escrituras falam sobre o poder, o dedo de Deus. Por exemplo, em Êxodo 31:18 e também em Deuteronômio 9:10, diz que Deus escreveu as tábuas da lei com o seu próprio dedo. Também em Salmo, capítulo 8, o Salmo de número 8, verso 3, diz que toda a criação é obra do dedo de Deus. E talvez a pergunta que fique para nós é: será que esses sábios, esses mágicos, estão fazendo uma espécie de profissão de fé? Será que eles estão reconhecendo o Deus da aliança? Eles estão reconhecendo e crendo nesse Deus que fez esse grande prodígio, esse grande sinal, esse grande milagre? E a resposta é um sonoro não. Como que nós podemos ver isso? Como que nós podemos saber disso? Pela palavra que eles usam para se referir a esse Deus. Veja, se você olhar nas pragas anteriores, em todo momento, a palavra utilizada para Deus é a palavra Yahvé, a palavra Senhor, que se refere ao Deus da aliança. Deus manda que Moisés diga ao faraó: o Senhor mandou que você permita meu povo sair do Egito. É sempre a palavra Senhor, sempre a palavra Yahvé. Mas qual é a palavra que esses magos estão utilizando? É a palavra Deus, para falar de algo, de uma divindade simplesmente. É um termo um pouco mais amplo, um pouco mais genérico. Eles não estão reconhecendo o Yahvé, o Deus da aliança. Eles estão simplesmente reconhecendo, diante desse fato, diante desse sinal, diante desse milagre que aconteceu, eles estão simplesmente reconhecendo uma força superior, uma força maior. E isso está muito longe de uma profissão de fé. Quantos hoje também reconhecem uma força superior? As pessoas gostam de falar sobre Deus. As pessoas gostam de falar sobre o cara lá de cima, sobre o Todo-Poderoso, ou qualquer outro nome que eles possam falar, que eles possam dar. Mas quando eles falam sobre isso, nunca é reconhecendo o Deus da aliança, não é reconhecendo Jesus Cristo, não é reconhecendo o Deus triuno, não é com fé nesse Deus. Apenas um conhecimento de Deus, apenas ver milagres e reconhecer que Deus existe e que Deus é poderoso, não é suficiente para salvar alguém. É preciso que essa pessoa confie verdadeiramente em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Simplesmente reconhecer que Deus existe, que Deus é poderoso, isso até os demônios reconhecem. Eles creem que Deus existe, eles creem que Deus é todo-poderoso, eles sabem disso. Mas isso está muito longe de uma confissão, de uma profissão de fé. Mas mesmo assim eles reconheceram a evidência de um poder superior. E foram relatar isso ao próprio faraó. E o que faraó fez? Qual foi a resposta que faraó deu? Faraó continuou de coração endurecido, continuou duro de coração. Esse é o sentido aqui de se endureceu, ele permaneceu duro em seu coração. Nem a misericórdia de Deus, ao tirar as rãs do Egito, quando ele pediu, e nem o poder de Deus, ao trazer essa terceira praga, foram suficientes para fazer com que Faraó desse crédito à palavra de Deus e obedecesse à palavra de Deus. Isso, na verdade, essa praga simplesmente serviu para acabar com as desculpas de Faraó e o tornar cada vez mais indesculpável. E talvez uma pergunta que a gente se faça é: será que faltou evidências para que Faraó cresce e obedecesse? Retornando à pergunta do início, será que o problema do ser humano é a falta de evidências? É a falta de provas de que Deus existe e que Deus está atuando no mundo? Talvez você já se fez essa pergunta.
Por que Deus não simplesmente faz um grande milagre hoje acontecer no mundo e prova para todos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, prova para todos que Ele existe, que Ele age no mundo? Por que Deus não faz isso? Porque o problema do homem não é mais evidências. Aliás, quando nós olhamos para Romanos capítulo 1, nós vemos que todos os homens já têm a evidência necessária, todos conhecem, sabem que Deus existe. O problema do homem não é mais evidências, e aqui, meus irmãos, entendam, eu não estou labutando contra a apologética, de forma nenhuma, que é a defesa da fé, que é o uso das evidências. Não, é simplesmente entendemos a sua função correta. A argumentação, as evidências, você utilizar da razão, não vai fazer com que as pessoas comecem a crer. Não é esse o propósito pelo qual a apologética nos foi dada. Ela nos foi dada para mostrar a todos os homens que eles são indesculpáveis, que a falta da crença em Deus e em Cristo Jesus não é razoável, a incredulidade não é razoável, pelo contrário, é estutícia, é burrice, como nós já dissemos. Não é a falta de evidência que faz com que as pessoas não creiam e não se voltem para Deus, mas sim um coração endurecido pelo pecado, um coração corrompido pelo pecado, de tal forma que agora eles odeiam a Deus, eles não querem reconhecer a Deus, eles sabem que Deus existe, eles sabem que Deus age, eles sabem que Deus é poderoso, mas não querem reconhecer a obra de Deus, a palavra de Deus, o agir de Deus. Esse é o poder do pecado. Ele endurece os corações, ele nos torna cada vez mais ríspidos para com a palavra de Deus e para com Deus. O autor de Hebreus vai nos dizer isso, no capítulo 3, versículos 12 e 13, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, seja endurecido pelo engano do pecado. Esse é o efeito do pecado. Ainda que Deus faça grandes sinais, ainda que Deus faça grandes prodígios. Eu me lembro com certeza me lembro daqueles homens que estavam aos pés da cruz dizendo: desça da cruz, então nós creremos e veremos e saberemos, e nós vamos crer no Senhor, que o Senhor é de fato Cristo, aquele que foi prometido. Mas a verdade é que eles não creriam. Ainda que Cristo descesse da cruz, ainda que Deus fizesse chover milagres hoje, as pessoas não creriam, porque o que elas precisam não é mais evidências. O que elas precisam é uma transformação do coração. O que elas precisam é serem purificadas do pecado. E isso nós só encontramos em Cristo Jesus. Quando eu olho essas palavras, quando eu vejo Faraó de coração endurecido, mesmo diante da praga que o Senhor enviou, não tem como não lembrar do livro de Apocalipse, onde acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas, mesmo diante do juízo e do castigo de Deus, elas não querem se arrepender. Elas não querem reconhecer a Deus. Esse Deus que trouxe o juízo também seria o Deus que poderia trazer alívio para elas. Mas elas não querem. Diz o capítulo 9, versículos 20 e 21 de Apocalipse: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Também no capítulo 16, versículo 10 e 11, diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Meus irmãos, o problema não é a falta de evidências. O problema não é que Deus não está mais fazendo tantos milagres, ou tantas obras, sinais, prodígios, como fez na época de Moisés, ou na época de Cristo. O problema é o pecado. O pecado que endurece o coração, que nos torna inimigos de Deus. E a solução é uma só: Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos faz novas criaturas,
que nos transforma o nosso coração, que faz, como diz Ezequiel, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, que ama a lei do Senhor, que ama o Evangelho, que ama a Cristo. Eu falei para vocês de 3 lugares onde a expressão o dedo de Deus aparece no Antigo Testamento. Mas há ainda uma expressão, outra vez, onde essa expressão aparece no Novo Testamento. E está lá em Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23, especificamente no versículo 20. Ali aparece um homem que era mudo diante de Jesus, e ele era mudo porque estava sendo atormentado por um demônio. E então, diante daquela situação, Cristo expulsa aquele demônio, e aquele homem imediatamente começa a falar. Abre-se sua língua, abre sua boca, e ele começa a falar. Diante disso, os fariseus, os mestres da lei, ao olharem, verem isso, eles não aceitam aquilo que Cristo estava fazendo. Pelo contrário, eles vão acusar Cristo e dizer, é pelo poder de Beelzebul, o principal dos demônios, que esse expele demônios. O que Cristo diz para eles? Olha, vocês se tornaram loucos em seus raciocínios, em outras palavras. Se uma casa está dividida contra si, como ela pode subsistir? Se o Beelzebul está contra os demônios, como o inferno pode prevalecer e como ele pode permanecer? E no versículo 20, Jesus diz o seguinte: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mas o que aconteceu com aqueles homens, com aqueles fariseus, com aqueles que atacaram e acusaram Jesus? Diante dos milagres que Jesus fez, eles reconheceram? Não. Eles permaneceram endurecidos de coração, rejeitando a palavra do Senhor, rejeitando os sinais que Deus deu através do seu Filho Jesus. E hoje, meus irmãos, talvez seja o caso de algum de vocês ainda não conhecer a Cristo, ainda não ter chegado a Cristo, ainda não ter tido o teu coração purificado. Ou talvez alguém aqui esteja afastado do Senhor por algum tempo, tenha entrado no pecado e foi tendo o teu coração endurecido cada vez mais, e esteja distante do Senhor. Se é seu caso, meu irmão, nessa noite eu te chamo ao arrependimento. Eu te convoco a se arrepender diante do Senhor. Não permaneça com o teu coração endurecido diante do Senhor. Quando nós olhamos essas palavras, quando nós olhamos aquilo que Deus fez, meu irmão, não permaneça com o teu coração endurecido, mas se arrependa, creia no Senhor Jesus, venha a Ele e Ele purificará o teu coração. Mas talvez você já seja crente, talvez você já esteja vivendo com o Senhor. O que isso significa para nós? O que nós aprendemos através desse texto? Nós já vimos que havia 2 razões pelas quais Deus usou dessas pragas com o Egito, para trazer essas pragas ao Egito. Primeiro, demonstrar quem Ele era, fazer o seu nome conhecido. E segundo lugar, para trazer juízo sobre os deuses do Egito. Mas há mais uma razão, uma terceira razão, que é para se mostrar o Deus salvador do seu povo. Deus, através dessas pragas, salvou e libertou o seu povo da escravidão do Egito. E o que Ele pediu depois disso? Simplesmente que vivamos em obediência à aliança desse Deus tão maravilhoso, a aliança que Ele fez com o seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, no Decálogo, quando Deus fala sobre o dia do Senhor, qual é a razão que Ele nos dá, que Ele dá ao povo de Israel para que obedecesse e guardasse o dia do Senhor? É porque o Senhor os tirou do Egito, da escravidão do Egito, com mão poderosa. Diante desse ato tão maravilhoso, tão bondoso de Deus, a nossa resposta deve ser uma resposta de obediência. Mas essa libertação que Ele fez do Egito, dessa escravidão, é simplesmente sombra daquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Sombra de uma outra escravidão que nós vivíamos, que era justamente a escravidão do pecado. E o Senhor nos libertou com mão poderosa, trazendo juízo, sim, mas não sobre nós, não sobre uma nação,
mas sobre o seu próprio Filho. Ele castigou os nossos pecados em Cristo Jesus de tal forma que pudéssemos ser libertos do pecado e pudéssemos entrar em aliança com Ele e ser agora povo de Deus, nação escolhida, nação santa, separada para o Senhor. E qual deve ser a nossa resposta, meus irmãos, diante da ação de Deus, diante daquilo que Ele fez e continua fazendo? A nossa resposta deve ser de louvor, de adoração, de gratidão e de obediência a esse Deus poderoso e glorioso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.